Senhoras e senhores, está no ar mais um Tchau Kyugo podcast. Antes de mostrar a minha convidada super especial de hoje, eu quero falar da Vox2U, que é a maior e melhor escola de oratória da América Latina. Você tem medo de falar em público? Não, você não tem medo de falar em público, você tem medo de falhar em público. É completamente diferente. Ah, eu tenho medo de encarar grandes plateias. Calma. Esse seu medo acabou a partir de hoje. Você vai se inscrever neste exato momento na Vox2U. Nós temos em Casa Forte, Boa Viagem, Caruaru e também em João Pessoa. Vox2U, a maior e melhor escola de oratória da América Latina. A gente está com o nosso Instagram aqui da Vox2U, André? Tá, né? Tá legal? Então você vai fazer o seguinte. Vai lá direto na bio, fala com um especialista. Aí você vai se matricular no curso do Academy, ou então você pode se matricular, sabe onde? No curso Oratória Master, que são 13 aulas, inclusive da qual eu sou professor de Oratória Master. Olha! Quer ser meu aluno? Quer ser minha aluna? Então faz o seguinte, a partir de agora, Vox2U. E ainda não é inscrito no nosso canal? Faça isso a partir de agora. Se inscreva. Ativa o sininho de notificações e também dá aquele joinha, aquele like gostoso. Não dá dislike porque não é legal. E se você quer fazer um comentário, lembre-se que esse programa é gravado, não é ao vivo, mas você deixa o seu comentário, ou melhor, assim que estiver rolando a entrevista, você tiver qualquer dúvida sobre o assunto de hoje, aí você deixa a sua perguntinha que eu encaminho a nossa convidada. Ok? Tudo tranquilo? Vamos começar. Falei demais, não falei? Tem que falar bastante. Um pouquinho demais. Já fez curso de oratória? Não, ainda não. Doutora, tá na hora. Né? Porque as pessoas não têm medo de falar, é falhar em público. Sabia disso? Concordo, foi muito boa a sua colocação aí, sim. Isso, pode pegar a aguinha aqui, pode tranquilo, pode colocar água aqui, tranquilo. Bom, gente. Obrigada. Deixa eu falar sobre o assunto de hoje, que é um assunto que eu acho que não dá só um podcast não, viu, doutora? Eu acho que tem uns 2 a 3 podcasts para a gente falar. Eu estou aqui com a doutora Andresa Olegário de Almeida Pessoa. A gente vai falar sobre o quê, gente? Planos de saúde, reajuste de plano de saúde. Ela é especialista em direito da saúde. Eu logo digo para você que está assistindo o podcast, não é um tema para um podcast só. Porque é polêmico, as pessoas pouco sabem os seus direitos sobre o plano de saúde. Exatamente. E a gente estava conversando antes de entrar no ar sobre reajuste, principalmente reajuste. Por que reajusta tanto um plano de saúde, mais ou menos de que a gasolina, do que escola de menino? Por que isso, doutora? Por que o plano de saúde tem essa coisa? Vamos reajustar, eles vão precisar da gente. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso, Hugo. É mais ou menos isso. A gente tem diferentes tipos de planos de saúde e diferentes tipos de reajuste. A depender do contrato, a pessoa pode sofrer até 3 reajustes no ano, tá? Reajuste por faixa etária, reajuste anual, que é o reajuste quando seu aniversário faz o contrato, o reajuste pela sinistralidade, se o plano for coletivo, quanto mais o grupo daquele plano usa, mais o plano de saúde aumenta, entendeu? Peraí, pode ser até 3, a depender do contrato, até 3. Mas qualquer plano de saúde ou a gente vai para coisa do corporativismo? Não, a MIO aumenta, a Sul-América também vai aumentar, a Bradesco segura. É mais ou menos isso? Eles costumam reajustar, quando o plano empresarial ou coletivo, em percentuais parecidos, tá? O primeiro ponto a gente tem o plano de saúde individual e familiar, que é aquele que a própria pessoa contrata diretamente com a operadora. Você vai lá porque é muito difícil você conseguir fazer um plano desse. Você vai na operadora e contrata um plano diretamente com eles. É o plano individual e familiar. E o detalhe, esses planos, eles são controlados e os reajustes, quem estipula é a ANS. Tá? A ANS diz qual vai ser o reajuste anual aplicado naqueles planos. Justamente por isso, as operadoras não querem mais comercializar o plano individual e familiar, porque a ANS regula. Então, o que é que eles fazem hoje? Só comercializam planos empresariais ou coletivos. Você precisa ter uma empresa
para conseguir contratar um plano de saúde, ou você precisa, e aí você vai ter o plano empresarial, ou você vai contratar um plano coletivo por adesão, e nesse caso aí, os reajustes são ainda mais altos, porque você vai ser vinculado a uma entidade de classe, a um sindicato, uma associação. Sei. Então, repetindo, no plano empresarial e no plano coletivo por adesão, a ANS não estipula o reajuste, ela não dá o limite máximo. E aí você concorda comigo que as operadoras não vão querer comercializar um plano que elas sofrem limitação em relação ao reajuste, enquanto elas podem comercializar um plano empresarial e coletivo por adesão e basicamente dar o reajuste que elas quiserem, né? Meu Deus, que complexidade é essa? Quer dizer, plano individual ninguém quer fazer mais. Quem tiver o seu, não saia. Fica. E aí, quando a gente vai para o plano individual, a gente tem uma questão de tempo. Se o plano foi de antes de 99, é um plano antigo. Se é depois de 99 e antes de 2004, são outras regras específicas. Depois de 99, é um plano novo. Então, depende também do tempo, da idade desse plano de saúde, para a gente conseguir analisar se tem reajuste abusivo. Quem tem um plano e é pouco hoje em dia, mas ainda existe, quem tem o mesmo plano de saúde que foi contratado antes de 1999, tem reajuste por faixa etária indevido. Sofreu reajuste por faixa etária sem ter previsão no contrato, geralmente. Então, tá pagando mais do que deveria. Essas pessoas, esse grupo aí específico, ele tem possibilidade de reduzir a mensalidade. Tá. Agora, doutora, veja só. Se a gente está falando em plano empresarial, o empregado que tem um desconto no plano dele, no salário dele, ele não concorda. Como é que ele entra na justiça? A empresa que entra, como é o processo? Como a gente estava conversando, são vários fatores e vários tipos de plano de saúde. Aí, quando a gente fala do plano empresarial, tem um plano, são diferentes regulações. Se o plano tem menos de 30 vidas, é uma coisa. Se o plano tem acima de 30 vidas, é outra coisa, tá? E aí, quando a gente pega um plano, o que é muito comum hoje em dia, a gente pega um plano empresarial, só que as vidas desse plano são da mesma família, tá? Então, é um plano que foi contratado como empresarial, porque a operadora não tem interesse em comercializar um plano familiar. Mas você concorda comigo que, na prática, é uma família naquele plano de saúde? Aí quer dizer, peraí, doutora, eu posso abrir uma empresa, aí botar a minha filha como se fosse empregada. Sua dependente mesmo. Como dependente. E aí, e é o que acontece na prática. Você vai ficar sofrendo reajuste como se vocês fossem uma empresa. Apesar de vocês serem uma família. Porque elas não querem fazer o plano familiar. Lembra que o plano familiar, o reajuste é regulado? Então, ela contrata como empresa, certo? Para sua família. E aplica reajustes altíssimos. Sei. Agora, como é que o plano de saúde vai saber que é empresa familiar ou não? Como é que eles sabem disso, hein? Como chega isso aí neles? E aí, não chega neles. Eles contratam para todo mundo. Eles sabem. Só que eles não querem se limitar às regras da ANS. Eles fazem porque tem infinitas pessoas nessa situação sofrendo reajuste empresarial. Entendeu? Para ele é muito mais vantajoso. Agora, você concorda comigo que desde que esse plano foi contratado, ele é um plano empresarial? Você e sua filha, você e seus filhos, sua esposa, entendeu? Empresa de pequeno porte. Empresa de pequeno porte. É muito comum as pessoas que têm pequenas, médias empresas, elas se utilizam do CNPJ que elas têm para contratar um plano de saúde para a família. Porque elas são impossibilitadas de contratar um plano familiar. Que doideira. Agora, sobre esse plano familiar, vamos lá. Tem o titular, do CNPJ. Isso. Não é isso? Tem o reajuste desse plano empresarial. É só o dono do CNPJ que pode entrar na justiça ou procurar um advogado especialista em plano de saúde, é isso? A pessoa que está vinculada ao plano de saúde. Só essa pessoa pode entrar? Pode ser. Geralmente, o sócio da empresa, ele está nesse plano de saúde com a família. Então, pode ser ele mesmo, o beneficiário do plano e sócio da empresa, ou qualquer pessoa do plano de saúde, entendeu? Sei. Agora, a senhora falou tem planos que aumentam em reajuste 3 vezes ao ano. Por que a ANS? Quem que regula a ANS para não ter um negócio desse? É uma boa pergunta. Quem regula? A ANS, vamos aumentar, pode aumentar. Quem regula a ANS?
A ANS usa de cálculos do setor, a inflação, a variação do custo médico hospitalar, o valor do algodão que aumenta todo ano, o valor da consulta médica, da diária hospitalar que aumenta todo ano, tá? A ANS tem esses dados, faz os cálculos, mas somente para o plano individual e plano familiar. Para o plano empresarial e coletivo, ela não se mete. Só que até 2018, 2019... a própria ANS se utilizava dos dados dos planos empresariais e coletivos para aplicar o reajuste dos planos individuais e familiares. Veja que loucura. Bom, peraí, como é? E aí, agora eu me perdi. A ANS regula plano individual e familiar. Ponto. Ok. Certo? Só que, até um certo tempo, a ANS se utilizava dos dados dos planos empresariais e coletivos para aplicar o reajuste dos planos individuais e familiares. Que isso? Jura? É porque, assim, bem resumidamente, o reajuste, ele tem que existir todo ano. O aumento da mensalidade, ela tem que existir todo ano para equilibrar. E é justamente para isso que serve o reajuste, para equilibrar econômico e financeiramente o contrato. Só que, na prática, o reajuste acaba servindo para aumentar a margem de lucro da operadora. Agora, eu tenho um amigo meu que tem gente que não consegue mais pagar os reajustes, ok? Abandona por completo um plano de saúde. O que acontece? Essa pessoa que abandona um plano de saúde não tem condições mais de pagar. Doutora Andresa, o que acontece? Essa pessoa pode entrar, o plano pode entrar na Serasa, sujar o nome dessa pessoa porque não pagou um plano de saúde? Pode, se ela ficar inadimplente sem cancelar o plano efetivamente. Sim, né? Então o processo é, eu tenho que cancelar, ligar para dizer, olha, eu não tenho as condições, eu quero cancelar. Você tem que efetivamente cancelar o plano de saúde. Né? Porque senão ele vai ser cancelado, eventualmente. Okay. Mas os meses que ele estava disponível para você usar e você não cancelou, não cancelou e não pagou, eles podem te cobrar. Caramba. Entendeu? Jura? Mas o ideal aí até um apelo. Antes de cancelar, procura ver a tua situação, se não tem abusividade, se não tem uma forma de reduzir aquela mensalidade e você pagar o valor justo. Entendeu? Porque muita gente cancela e depois não tem mais o que fazer. Bom, então já que a senhora é especialista nesse assunto, quais são os abusos que a doutora Andresa trabalha para derrubar? Quais são eu queria alguns exemplos. Vamos lá. Como tudo no direito depende do tipo do contrato, né? Quando o plano é antigo, geralmente as abusividades estão nos reajustes por faixa etária, porque não tem previsão no contrato, tá? Ok. Quando o plano é empresarial, mas as vidas são da mesma família, é o caso do falso coletivo, que a operadora contratou, vendeu para você, sabendo que era para sua família, a gente utiliza da tese do falso coletivo e pede a equiparação para um plano familiar, tá? Essa é outra tese. E uma outra tese é o plano coletivo por adesão. Porque, como eu falei, ele não se limita aos reajustes da ANS, certo? Só que aí, enquanto o reajuste da ANS do ano passado foi 9,63%, o desse ano foi 6,91%, esses planos estão aplicando 20%, 25%, 30%, 40%, 50%. Então... Quer dizer que uma pessoa que paga R$800 vai pagar 1.600? A depender do tipo de contrato dela é. Aí ela pode buscar o judiciário... Porque esse reajuste, ele, em tese, pode ser aplicado. Só que precisa existir no contrato a forma direitinho e o plano de saúde precisa demonstrar que foi necessário aplicar aquele reajuste para aquele contrato. Entende? É isso daí que a gente ataca na justiça. Porque geralmente eles não conseguem comprovar. Porque o reajuste, repetindo, ele serve para equilibrar o contrato. Ele não pode servir para aumentar o lucro da operadora. E é isso que elas fazem. Lucram bilhões, tá? O primeiro semestre aí, o lucro foi de quase 6 bilhões, se eu não estou enganada. De lucro. De lucro? Gente do céu. E ainda existe uma falácia muito grande de que os planos de saúde vão quebrar. Quem quebra é a gente. Eles não quebram, né, doutora? Eles, um compra o outro, não é isso? Para fazer... Não pode fazer monopólio da saúde. Ou já tem esse monopólio praticamente? A gente tem muitas operadoras, mas umas 7, 8 que são muito grandes no setor. Tá. Vamos lá. Sul-América, uma grande? Sul-América, Mil, Bradesco, Unimed, Apivida. Apivida? Apivida é gigante. É gigante? Mas tem muita reclamação da Apivida? Muita? Gente do céu, qual é o plano que tem? Eu tô aqui para nós, ninguém tá ouvindo a gente aqui, não. É que você quase não tem audiência.
qual é o plano que dá mais trabalho pro escritório da doutora Andresa? A Apvida. A Apvida. Eu tento não demandar contra a Apvida. Porque, veja, qualquer plano pode te dar dor de cabeça, qualquer plano pode ter um reajuste indevido, pode te negar um procedimento. Mas a Apvida, quando chega no processo judicial, ela não cumpre nenhuma ordem. Ela não... Peraí, doutora, peraí. A gente tá falando... Chega na justiça, grande causa, o juiz da grande causa, é isso? Ela não cumpre? Existe muita liminar no direito da saúde. Você precisa fazer um procedimento e você não tem como esperar o fim do processo para saber se você vai fazer o procedimento ou não. Às vezes é uma situação de urgência. Isso tem que ser decidido de forma liminar. Então o juiz, de imediato, somente com o que eu estou dizendo nos autos, ele dá uma liminar, mandando o plano custear, autorizar aquele procedimento, tá? E aí, em regra, as outras operadoras, claro que tem descumprimento em alguns casos, mas em regra, as outras operadoras, elas cumprem a determinação judicial. A Apvida não cumpre. Gente, e esse dinheiro todo que eles ganham, pelo amor de Deus, tem... Não cumpre. E aí eles trabalham com dados, né? Eles trabalham com estatística. Para ele, quando ele analisa toda a situação, vale mais a pena ele negar para todo mundo, não cumprir as ordens judiciais e pagar realmente o de quem ficar atrás, ficar no pé, para receber aquilo que tem direito, do que pagar para todo mundo de imediato. Quer dizer que uma pessoa está numa Apvida internada. Vamos, por exemplo, precisa de uma cirurgia que o Apvida disse, não, a gente não vai fazer esse tipo de cirurgia. Essa pessoa fica no hospital esperando para eliminar. E quando a eliminar não é cumprida, e aí, doutora? Essa pessoa fica esperando no hospital, ou a depender da situação, o hospital encaminha para o SUS. Mas é legal? Não. Sim, mas aí não tem uma contra-liminar para dizer, não, esse paciente não sai daqui, não vai para o SUS. Não, a liminar é a gente que entra para obrigar a realização da cirurgia. Mas, tá? doutora, a Apvida não cumpriu. Aí a gente tem que pedir ao juiz medidas mais graves, mais enérgicas para que ela cumpra. Cara, é uma demora? Como é o processo de... Depende de cada caso, né? Quando a pessoa está no hospital, assim, para realizar uma cirurgia, eles até que cumprem, porque a pessoa está lá, entre a vida e a morte. Mas um procedimento agendado mesmo para se realizar que ele nega, a Apvida vai cozinhar aquela pessoa ali pelo tempo máximo que ela conseguir, até efetivamente realizar. Em muitos casos, a gente tem que bloquear o valor do procedimento nas contas da Apvida para a pessoa fazer o procedimento. Uma coisa que eu não gosto do plano de saúde, eu vou só um papinho aqui, é quando você vai no médico, o médico diz assim, não, você paga a consulta cheia e vai receber do plano de saúde com reembolso. Esse reembolso. Doutora Andresa, já tive tanto aborrecimento com esse reembolso. E o reembolso é uma questão que tem que ter muito cuidado. Porque existe muito estabelecimento de saúde que frauda o plano de saúde com essa questão do reembolso. Então, você, de repente, pode cometer uma fraude contra o plano de saúde, ser descoberto, ter o seu plano cancelado por conta do médico. Que o médico não fez o quê, no caso? É muito comum, por exemplo, você vai para uma consulta, faz um procedimento estético e o médico lá coloca como se você tivesse feito um procedimento necessário, não estético, um reparador, por exemplo. Sei. Né? Aí você vai pedir o reembolso ao plano por um procedimento que você fez, mas na prática foi outro. Cara. Ou então é muito comum também, eles dão um recibo de um valor, mas não foi o valor que você pagou. Ou às vezes você nem pagou. Você faz a consulta, faz o procedimento, pede o reembolso ao plano de saúde. Quando o plano de saúde te paga, é que você paga ao prestador. Isso é uma fraude. Cara. Tá? Isso é uma fraude. É um vai e volta que não tem fim. É quase isso. Quase. Meu Deus. Quem procura mais um escritório especialista em saúde? Os mais velhos, as pessoas se sentem mais prejudicadas depois de 60, ou estou falando besteira, pessoas mais antigas, mais velhas, que não entendem muito do que se trata? É muito misto o público, é muito misto. Sei. Quanto mais velho, mais caro o plano de saúde fica, tá? Mas o valor da mensalidade não é o único parâmetro que a gente usa para saber se a mensalidade é abusiva. Pode ter uma mensalidade de 15 mil reais, por exemplo, que não tem abusividade, e pode existir uma de 2 mil reais que tem abusividade. É uma questão muito técnica.
Entende? Por isso que a pessoa tem que procurar um advogado especialista para analisar o caso dela. Entende? Sim, São muitos no caso da fatores. doutora Andresa. São muitos fatores. Procura não, procura direto uma pessoa que está sendo entrevistada aqui no Talk São Hugo. muitos fatores. Então a gente tem que analisar a situação. Não é qualquer advogado. Não é nem qualquer advogado da saúde que pode mexer em reajuste. Porque é uma questão muito, muito técnica. É isso que eu queria te perguntar. A gente tem criminal, civil, trabalhista, previdenciário, família. Essa especialidade de saúde, especificamente, direito de saúde, ela é estudada fora do curso? Como é que se forma em direito de saúde? Eu não sei atualmente se já tem faculdade que especificamente para isso. Coloca cadeira de direito da saúde. No meu tempo eu não paguei direito da saúde. No seu tempo não, doutora. Você é muito nova para falar. Mas eu não paguei direito da saúde na faculdade. Sim. Né? Mas por que veio na tua cabeça você dizer direito de saúde? Eu passei um tempo, depois que eu me formei, eu estudei por um tempo para concurso. E aí, e advogava paralelamente, mas o meu foco era estudar para concurso, porque eu tinha a ilusão de que o concurso público era a melhor alternativa. E eu já advogava, geralmente, em direito de família. Quando veio a pandemia, foi que eu não consegui mais estudar para concurso e comecei a me dedicar realmente somente à advocacia, com foco realmente em direito de família. E aí, depois, eu tive uma cliente que ela teve o plano de saúde dela foi cancelado. Ela pagou um boleto falso na época, o plano foi cancelado, ela entrou em contato com o plano para falar, tentar emitir um boleto, eles emitiram para ela não conseguiu pagar esse boleto, porque ele dava um erro na leitura, e o plano foi cancelado. Só que existe regra para cancelamento. Não é simplesmente cancelar. Atrasou e cancelou. Você tem que ficar por um determinado período em atraso. Você é obrigado a receber uma notificação do plano de saúde, ele te dando um prazo para pagar e avisando que vai cancelar. E no caso dela, apesar de existir o atraso, porque realmente a operadora, em tese, não tem culpa do boleto falso, eles não cumpriram esse requisito de enviar notificação para ela, informar do cancelamento. Então, em resumo, ela teve o plano de saúde cancelado. E aí foi minha primeira ação de direito da saúde. Foi para reativar o plano dela. A gente conseguiu, assim, rapidamente, através de um liminar, reativou o plano. E aí, conversando, ela disse, Andresa, eu pago tanto de plano de saúde, é um valor muito alto. Não tem o que fazer, não. E aí foi quando eu comecei a estudar, inicialmente, reajuste de plano de saúde, para entender. Porque é uma coisa, como eu falei, é muito técnico. Doutora Andresa, foi onde buscar esses livros? Me explique aí, qual foi o livro? Hoje em dia, a gente já tem até alguns livros, bons autores, especializados em direito da saúde. Direito da saúde? Em direito da saúde. A gente tem pós-graduação em direito da saúde. Contra planos de saúde? Contra planos de saúde. É uma demanda muito grande. Você tem um livro aí que a senhora pode indicar, assim, para... Tem... Os livros que eu leio são muito técnicos da área. Eu não sei se seria interessante. Aí é o juridiquês. Não tanto, jurídico. Mas eu não sei se a pessoa vai ter paciência, né? Eu tenho um professor chamado Elton Fernandes. Ele é professor, advogado, e ele escreveu um livro recentemente sobre direito da saúde que é bem interessante, sobre saúde suplementar. Bem interessante. Qual é o nome? Saúde suplementar. Saúde suplementar. Que é o plano de saúde, né? Tá. Outra dúvida aqui que a gente tem. Eu acho que eu tô pagando muito alto em plano de saúde. Aí eu vou com a doutora Andresa, não, vamos tentar reduzir. Eu paro de pagar o plano até a redução ou continuo pagando o plano? E depois, ganho de causa da minha reivindicação, vamos retroativo para mim? Não tem um retroativo para dizer, não, depois que eu entrei na justiça... A gente entra com a ação... E na maioria dos casos a gente pede uma liminar para reduzir a mensalidade de imediato. Quando a gente consegue fazer os cálculos, por exemplo, no caso do falso coletivo, os reajustes foram sofridos como se fosse empresa. A gente faz o cálculo substituindo os reajustes anuais pelos reajustes da ANS. Então eu consigo chegar no valor que o plano de saúde deveria custar. Eu já informo para o juiz, olha, essa situação, isso o STJ entende dessa forma. O valor da mensalidade dele deveria ser esse valor. Tem juiz que já dá essa liminar de imediato e reduz o plano de saúde. Então a pessoa fica pagando o plano de saúde reduzido. Se não conseguir eliminar, infelizmente ela vai ter que continuar pagando o plano no valor abusivo. Até a gente conseguir reverter ou ter uma sentença, tá? E em relação à restituição,
O que você pagou a mais do plano de saúde, quando tem abusividade, você recebe de volta os 3 últimos anos do que você pagou a mais. Caramba! Que notícia! 3 últimos anos. Tá, outra dúvida. Aí a doutora Andresa consegue uma liminar aqui no Tribunal de Justiça, ok? Como a gente já está acostumado nesse país, doutora, cabe recurso. Aí vai para a terceira instância, vai para o Supremo. Até quando? Como é que se derruba uma liminar desse de plano de saúde? Qualquer desembargador pode derrubar uma liminar do outro desembargador, falando em saúde só, por favor. Inicialmente a gente pede a liminar no primeiro grau, ao juiz. Né? O juiz pode dar ou não. Dessa decisão, cabe recurso. Da decisão que der ou não der, cabe recurso. Certo? Então, se a decisão for favorável a mim, eu não vou recorrer. Se não for favorável, eu recorro. A mesma lógica é para o plano de saúde. O Apivida, no caso. Para qualquer plano de saúde. Já recorreu? Eles costumam recorrer. Mas em relação a reajuste, aqui a gente tem esse tema pacificado, na medida do possível, pelo tribunal também, para não revogar a decisão. Entendeu? Sei, mas tem casos que ao Supremo, vai para o Supremo. Não muito, vai pro STJ, né? O STJ, Superior Tribunal de Justiça. É. Aí quando chega lá, é isso, acabou. Não tem como recorrer mais, né? Isso, mais ou menos, né? Praticamente isso. Mas a gente está no Brasil, né, doutora? A senhora sabe, né? Sempre tem um jeitinho brasileiro para recorrer. E quais são as perguntas frequentes que vocês recebem lá no escritório? Assim, dúvidas de qualquer usuário de plano de saúde. Qual é a dúvida principal deles, além das que a gente já falou aqui? De reajuste. A pergunta mais frequente que eu recebo, e eu acho que todo advogado, é o tempo que o processo vai durar. Isso vai durar quanto tempo? Né? E é uma pergunta que eu não consigo responder, nem eu, nem nenhum advogado. O advogado que disser a você, seu processo vai durar X meses, ele está mentindo. Ele não tem como mensurar esse tempo, né? Essa questão do tempo é uma pergunta que eu recebo muito. E não depende muito de mim, porque a gente tem várias, depende muito de onde o processo vai cair, como esse processo vai ser conduzido. Né? Sei. Essa eu acho que é a primeira, a mais frequente que eu recebo. É muito comum as pessoas perguntarem também se elas correm risco de ter o plano cancelado porque entrou com ação de reajuste. Tem muita gente que fica receoso de entrar com ação para revisar os valores da mensalidade porque tem medo de ter o plano cancelado. Bom, a gente tem um amigo aqui, que era o André. O André chegou... já era cardiopata, tá? Fez o plano de saúde, por coincidência, o que a gente já falou aqui agora, e tem uma tal de carência. Essa carência que não me entra até hoje. Ele tinha uma carência, parece que de 3 meses, que ele fez uma portabilidade. Eu queria que a senhora explicasse isso. Se a pessoa fez um plano, urgência, uma cardiopata, está tendo um infarto, essa carência, o que é que a gente faz com ela? Vamos começar do começo. Foi ruim a pergunta? Não, foi não. Vamos começar do começo. A carência, eu acredito que ela tem que existir de fato, porque você não pode contratar um plano de saúde, fazer uma cirurgia caríssima e cancelar no mês seguinte. Tá? Em mas tese. Não foi esse caso. Não, mas veja. A carência, o que é a carência? Você contrata o plano de saúde, é um período que você tem que esperar para poder utilizar os procedimentos. Esperar para poder fazer uma cirurgia agendada, fazer tais exames, etc e tal, tá? Aí, dentro da carência também, a gente tem a cobertura parcial temporária. Quando você tem uma doença pré-existente, que você entra no plano de saúde, ele já é cardiopata. Ele informa, ele entrou no plano normal, sem compra de carência. Né, digamos. Ele tem que esperar realmente o prazo da cobertura parcial temporária para ele poder ter acesso ao plano de saúde. Mas aí você me falou uma situação de urgência ou emergência. Quebra a carência. Quebra a carência. Mas aí é que tá, doutor. Esse plano não quer quebrar. Aí você tem que recorrer ao judiciário. Não, recorrer primeiro a especialista. Tem que contratar um advogado A senhora esquece que é advogada, doutor? Para buscar o judiciário. Tá? A carência ela tem que existir, de fato. Só que carência, e está na lei, carência para situações de urgência e emergência, o prazo é de 24 horas. Contratei o plano de saúde hoje, infartei amanhã. Eu posso quebrar a carência. A carência está quebrada e eu tenho direito a fazer todo e qualquer procedimento que for necessário para restabelecer minha saúde.
Entendeu? Situação de urgência e emergência, 24 horas. Isso vale também, por exemplo, eu fui fazer, o médico passou uma série de exames. Hemograma, aquela coisa toda. Aí eu fui num laboratório, ele disse, olha, esse exame aqui a gente não faz. Ué, faz o hemograma, mas esse aqui não faz. Se aplica o mesmo caso que a gente está falando aqui, também exame de sangue, que o laboratório se nega a fazer porque não está dentro da regra, do plano, assim, vamos dizer? Geralmente eles negam porque aquele exame não está no rol da ANS. Ou por algum outro motivo. Tá? Mas isso vem em contrato, doutora? Qual é o exame que pode fazer ou não? Existe um rol da ANS, que é uma lista, que lá tem a cobertura mínima do que o plano é obrigado a te fornecer, de consulta, de exame, de procedimento, tá? Mas não é porque não tá naquela lista que o plano não é obrigado a cobrir. Só que aí, na prática, o que acontece? Você recebe essa negativa de um exame lá na prática, aí muitas vezes a pessoa pergunta, quanto é esse exame? Ela diz lá um valor, R$50, R$70. Fácil. Você acaba pagando. Não vale a pena na prática você contratar um advogado por conta daquele valor. É por isso que eles fazem. Entende? Você tem direito. Se você entrar com um processo por conta dessa negativa, você tem direito ao reembolso. Ou se você entrar antes de ter pago, você tem direito a fazer o exame pelo plano de saúde. Caramba. Mas o valor é baixo, relativamente irrisório. Não vale a pena, muitas vezes, você contratar um advogado, ter o trabalho de ter um processo judicial para ter aquele valor reembolsado. É por isso que eles continuam fazendo. Tá? É por isso que o plano, quando a gente pega 10 pessoas pedindo a mesma coisa, ele vai negar para as 10. Porque daquelas 10, uma quantidade não vai nem aguentar se for uma urgência, ela vai morrer. E o plano não tá nem aí para você, você é só um número. Não importa que você é uma pessoa, que você tem sua família, você é um número pro plano de saúde, né? Algumas não vão aguentar, outras têm condições financeiras que podem pagar por aquele procedimento de forma particular. Sei. Outras não querem brigar contra o plano de saúde, deixa para lá. Quando a gente pega desses 10, 2, 3 procuram efetivamente o judiciário para ter aquele procedimento custeado, entendeu? Então o plano de saúde trabalha com números. Vale muito mais a pena negar para todo mundo e pagar para aqueles 2, 3 que vão atrás. Ainda que ele pague dando moral, porque foi uma negativa indevida. Mas eles trabalham com número, com cálculo. Vale a pena para eles, entende? Na prática é isso. Bem resumidamente é isso. Gostei da explicação. Agora uma perguntinha aqui para... Ninguém tá vendo a gente também, não. A doutora já foi fazer algum exame com seu plano de saúde, já foi negado? Como é que foi? Como é que foi? Me explica aí, rapidinho. O povo quer saber. O pior é que nunca me negaram. Jura? Nunca teve problema com o plano de saúde? Eu, não. Que coisa boa! Mas estou possível a ter a qualquer momento aí. Não vamos. Mas nunca tive. Nunca teve esse Eu tive problema. 2 planos de saúde na minha vida. Golden Cross, quando eu nasci, meu avô fez pra mim, assim que nasci. Foi a Sul-América... A Mil, depois comprou. A Mil comprou a Golden Cross? Não foi a Sul-América que incorporou, não? Era a Golden Cross. Aí a Golden Cross, antes de falir, ela diversificou. Algumas pessoas compraram parte da carteira dela, outros planos. Aí dessa época eu fui pro Excelsior. E depois pra Mil, virou a Mil. Excelsior, é daqui o Excelsior, né? Não existe mais, foi comprado pela Mil. Pensei que era da Excelsior. Excelsior Saúde. Excelsior Saúde, que é acho que do deputado Luciano Bivar, não sei, assim, da Excelsior, não sei. Tá? Agora, eu não sei. Quer dizer que esses planos não deram trabalho. Esses aí até hoje, o Golden Cross que foi falida, você sempre... Golden Cross. E hoje eu tenho o Bradesco, eu tenho a União Estável e eu tenho o plano dele. Entendeu? Pela empresa, tem um Bradesco. Hoje em dia, nunca tive problema. Até hoje. Também nunca fiz nenhuma cirurgia pelo plano, né? Não sei. Tem uns planos, doutora Andresa, que diz assim o seguinte. A enfermaria. Tem uns planos que dizem assim, categoria enfermaria, né? Enfermaria ou apartamento. Enfermaria ou apartamento. Aí tem o Giovanni, que é eu falei que eu entrevistei uma especialista. Ele foi... Esse plano que a gente já falou aqui, tanto que não vou falar, daqui a pouco a gente vai receber um processo. Ele tinha enfermaria. Quando chegou no hospital precisando de urgência ser internado, não tinha mais enfermaria. Ele teve que pagar, não tinha mais vaga em enfermaria. Ele teve que pagar um apartamento.
E ganhou na justiça. Porque se ele disponibiliza enfermaria e não tem, ele tem que colocar você na acomodação superior sem custo. Tá vendo, Giovanni? Quebrei teu galho aqui. Ganhou na justiça, ele ganhou, pagou, foi um apêndice, uma apendicite. Ele pagou, parece que quase R$3.000 num apartamento. Para mudar a acomodação. O plano dele era enfermaria. Aí ele disse que, rapaz, a minha mãe foi lá embaixo e tinha vaga na enfermaria, estava cheia. Esse que é o problema. A gente não tem como fiscalizar isso. Quem é que fiscaliza plano de saúde a não ser a ANS? Quem é que pode fiscalizar? A doutora pode chegar no hospital e dizer, não. Como é que funciona isso? Na prática acaba não acontecendo. A gente não tem muito o que fazer. Tem fiscalização, né? Para isso. E ainda que eu vá fiscalizar, vai ser num caso pontual da minha família, de um cliente, entendeu? Eu não tenho como controlar. Mas a ANS tem fiscal? Na prática não tem essa fiscalização. A ANS em Brasília, isso. Como é que é? É vinculada ao Ministério da Saúde. Ao Ministério da Saúde? Tem um presidente da ANS? Tem. Quem é o presidente? Sabe quem é? Não, né? Não, o nome agora eu não sei. Eu tô surpresa até agora com esses 3 reajustes. Não entrou na minha cabeça até isso. Hoje, em um ano, a gente tem 3 reajustes. Porque pode ter o reajuste por faixa etária, o reajuste do contrato e a sinistralidade, que aí é junto. Quanto mais usa o plano de saúde, de faixa etária a gente vai conversar daqui a pouco, quando acabar essa entrevista, sobre faixa etária. O velho sofre nesse país, viu, doutor? Passou de 60, acabou. E o mais triste, Hugo, é porque você faz um plano de saúde para se manter. Você não faz um plano hoje pensando em cancelar mês que vem, pensando em cancelar ano que vem. Você pensa em se manter naquele plano de saúde. E aí, quando você vai chegando, vai avançando sua faixa etária, sua renda fica estagnada ou diminui e o plano de saúde não para de aumentar. Não para de aumentar. Então, quando você às vezes você paga a vida toda para, quando chega na velhice, não suportar mais aquele valor e ter que cancelar. Quando você vai mais precisar, né? Quando você tem mais possibilidade de precisar, você vai ter que cancelar porque não pode pagar. Meu Deus do céu. É muito comum, às vezes eu recebo pessoas que a família se cotiza para pagar um plano de saúde daquela pessoa mais idosa, porque às vezes o que ela ganha não paga o plano de saúde. Caramba. Agora, eu deixo... É porque as pessoas falam muito de UPA também, sabe, doutor? Ah, aqui nada de UPA, não sei o que de UPA, não sei o que de UPA. Deixa eu dar um testemunho aqui, rapidinho, só pra gente estar conversando aqui. Eu tenho uma diarista, ela chegou em casa com uma dor abdominal. E tem uma UPA ali na Miribeira. Vê como são as coisas. E 2 dias antes, eu fui para um hospital particular, que eu estava com uma dor de cabeça insuportável, já pensando que era um AVC. Eu passei, como plano de saúde, quase 2 horas para ser atendido no hospital. E quando eu levei a minha diarista na UPA da Embiribeira com essa dor abdominal, ela recebeu uma fita vermelha. Em 10 minutos ela estava no soro com Buscopan e Plasil. Em 10 minutos. Vê como são as coisas. Como é esse país, né? É o país do contraste, né? Numa UPA, em 10 minutos ela foi atendida. É muito aleatório, né? Porque também depende do movimento daquele dia, de como tá a situação. Mas era fita vermelha, era ela colocou a pulseira de uma situação grave. Eu, né? Até disse, ó, parabéns mesmo. Eu não sei se é falta de ética a gente dá telefone. Como é que funciona? Porque médico sempre não... Eu também não posso. A OAB tem as regras. A OAB tem essas regras, né? Mas a senhora tem Instagram. Tem o Instagram. Qual é o @? Andresa. Andresa com 2 E's? 2 E's. Atenção aí, viu, André? Andresa com 2 E's. Pessoa ADV. Pessoa ADV, de advogada. Isso, exatamente. Tá? Especialista em direito de saúde. Mas se eu chegar lá, área civil, criminal, não, eu sou direito de saúde mesmo. Criminal, não. Não, né? Criminal eu tenho um parceiro que faz, não faço, não. Se for uma coisa de família, eu fazia família antes, tá? Sei. Se for uma coisa mais tranquila, uma coisa consensual, sem muito problema, eu ainda faço. Mas, geralmente, não. Porque o direito de família tem uma carga emocional muito grande. Sei. Entende? Aqui, a gente até tem uma carga emocional quando é uma urgência, quando a pessoa precisa de uma cirurgia urgentemente. Mas a gente tem uma resposta mais rápida do judiciário e depois que ela faz a cirurgia, ela tranquilizou. E pelo seu perfil, pelo que a gente pouco entendo, você não somatiza muito o problema dos outros. Não somatiza, não?
Errei? Não, errou Senhora não. somatiza. Somatizo. Ah, problema dos outros. Meu Deus do céu. O cliente de direito de família e o cliente de direito de saúde é muito diferente. São muito diferentes. Eu achei praticamente parecido, que o senhor sofre da mesma coisa. Não, o direito de família... descaso, Não, mas o direito de família é pior, porque é uma relação que... Geralmente teve um casamento ali que foi... desfeito, tem um filho que precisa de pensão, tem o filho, a questão de pensão, de guarda, o pai não vai buscar, entendeu? Tem uma carga emocional realmente ali, um sentimento que não existe mais. E no plano de saúde não, a gente só tem raiva. Bom, não teve amor antes. A gente espera que o Haddad, né, o ministro aí da Fazenda, pelo amor de Deus, que não tire o plano de saúde do imposto de renda, né? Pelo amor de Deus. Já ouvi falar coisas aí para dizer, não, pelo amor, ainda desconta no imposto de renda, abate no imposto de renda, não é isso? Então, especialista em saúde, conversei aqui com a doutora Andresa Olegário de Almeida Pessoa, pernambucana? Pernambucana. Da onde? Recife. De Recife mesmo? Quantos filhos? Nenhum, zero. Zero? Rapaz. Mas espero que o plano de saúde, quando tiver um filho, não atrapalhe a sua natalidade. Senhoras e senhores, então está aqui o @ da doutora Andresa. Pode procurar a doutora Andresa para problemas de planos de saúde. Especialista em saúde. Isso. Tá, se Deus quiser, já vai ter uma cadeira dessa, viu? Nas faculdades. É importante. Super importante. Mas vale a pena pagar plano de saúde, não vale, doutor? Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Se você precisar de uma UTI, por exemplo, a diária de UTI é altíssima, né? Eita, gostei. Principalmente UTI. Caramba. A consulta você até consegue pagar exames, mas você precisa de uma UTI. Certo. Antes de finalizar, eu ia passar batida. A gente falou sobre a Covid, sobre a epidemia. Muitos hospitais tiveram problemas a recorrer, muita gente recorreu de plano de saúde, que tem plano de saúde, quantos hospitais que não quiseram atender de Covid. Existiu muitos casos, muitos, assim. né? Sempre tem negativa, né? Porque era uma doença nova, ninguém sabia nada, então muitos hospitais recusaram Covid. E aí, exato. Internação. Exato. E aí, só um parêntese, para você ver como é absurdo o que a gente estava falando de reajuste. No período da pandemia, os planos de saúde tiveram uma economia muito grande, porque só ia pro médico, só ia pro hospital quem realmente estava precisando. Uma dorzinha de cabeça, uma dorzinha de barriga, você não tinha, tá? Caramba, e aí, de forma inédita, de forma inédita, os planos individuais e familiares tiveram reajustes negativos. E adivinha o que aconteceu com os planos... Nunca tinha pensado nisso. Adivinha o que aconteceu com os planos de saúde empresariais e coletivos pro mesmo período? Se o reajuste deles foi negativo. Tiveram o quê? Aumentou. Aumentou? Aumentou. Na pandemia? Ficou suspenso, porque teve determinação para suspender, mas quando reajustou, aumentou. E o plano individual e familiar diminuiu nesse mesmo período. Para então, você ver como é absurdo. Então vamos parar a entrevista, que eu estou ficando com raiva. Tá ficando. Tá. Senhoras e senhores, eu conversei aqui um papo muito legal com a doutora Andresa Olegário de Almeida Pessoa. Está aqui o Instagram dela. Que tiver algum problema sobre plano de saúde, você acha que está sendo roubado nesse reajuste, é só aqui o @ doutora Andresa. Obrigado. Obrigada. Deus te proteja a todos nós.